Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O paraíso fiscal dos super ricos voltou a ser questionado. A cooperação tributária internacional é crucial para reduzir desigualdades. Estudos encomendados pela trilha de finanças do G20 são reveladores. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. O Brasil conseguiu introduzir a taxação dos super ricos na declaração final da Cimeira do G20 que acabou esta terça-feira no Rio de Janeiro. O governo de Lula da Silva não teve força para convencer os seus parceiros do clube para lhes impor uma taxa de 2% sobre as suas riquezas, o que poderia gerar uma receita anual de 230 mil milhões de euros para o combate da pobreza ou os efeitos da crise climática. Os Estados Unidos colocaram reservas à iniciativa. Javier Milei, o presidente ultraliberal da Argentina, estava radicalmente contra. Na declaração final, o máximo que se conseguiu foi uma declaração lacónica e vaga. Com total respeito à soberania tributária, lia-se aí, procuraremos envolver-nos cooperativamente para garantir que os indivíduos de património líquido elevado sejam efetivamente tributados. O que significa esta declaração está por saber. Sabe-se assim que a proposta do Brasil tem o poder de acelerar um debate que dura há anos. Como viver num mundo em que a pobreza persiste, em que os rendimentos das classes médias dos países desenvolvidos estão em queda, ao mesmo tempo que existem cerca de 3 mil pessoas que controlam um património estimado em mais de 14 bilhões de dólares. Ou seja, a soma das riquezas do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. A proposta brasileira, baseada num estudo do economista francês Gabriel Zucman, tinha dois propósitos. Introduzir alguma progressividade nos impostos aos super ricos, que pagam entre 0 e 0,5% dos ativos, e promover uma maior redistribuição da riqueza. Zucman calcula que os superbilionários, ou seja, os que têm patrimónios acima de 1.000 milhões de dólares, aumentaram a sua cota na riqueza global de 3% em 1987 para 14% em 2024. A declaração do G20 não satisfez por completo a proposta do Brasil, apoiada sem condições por países como a Espanha ou a África do Sul. Mas pode ser um recomeço. Lula quer agora levar o tema à ONU e às discussões da OCDE. Terá pela frente duros obstáculos. A coligação conservadora, encabeçada por Milei ou por Donald Trump. Ou pelos céticos que acreditam que os impostos não resolvem nada. Como se provou, de resto, na Noruega, depois de no ano passado um governo da esquerda ter aumentado os impostos sobre as grandes fortunas de 0,85% para 1,1%. Consequência, vários multimilionários emigraram as suas contas para a Suíça. Que importância tem, por isso, a declaração final do G20 do Rio de Janeiro? Até onde poderá ir esta tentativa de aumentar os impostos sobre os mais ricos como forma de reduzir os índices de desigualdade nos países envolvidos? Para nos falar sobre estas questões, convidamos Francisco Louçã. Doutorado em Economia, com uma longa carreira política na área da esquerda, as suas posições sobre o tema são há muito conhecidas. Vamos saber como avaliou a declaração final da Cimeira do G20 e que impacto poderá ter esta declaração nesta questão que ele há muitos anos defende. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Francisco Louçã, bem-vindo ao P24, muito obrigado por estar aqui connosco. A referência à tributação dos bilionários na declaração final da Cimeira do G20 no Rio de Janeiro é uma boa notícia ou uma frustração? Bom, é certamente uma boa notícia, porque é um ato político, é um ato público, é uma resposta a uma pressão que é antiga de redução das desigualdades e, sobretudo, redução deste privilégio extraordinário que é, enfim, que o Warren Buffett uma vez exprimiu, que é: eu pago menos taxa de imposto do que a minha secretária. Ele, por acaso, queria opor-se a isso, mas será dos poucos, porque o privilégio é sempre confortável. E, portanto, desse ponto de vista, é um pequeno passo de uma declaração política, mas já houve outros. Houve 136 países aqui há poucos anos, já há 3 anos, que se comprometeram a aplicar uma taxa mínima, neste caso em relação a empresas, não em relação a fortunas individuais, de 15%, e isso não é aplicado em lado nenhum. Portanto, pode-se dizer que é uma espécie de crescimento do poder retórico da proposta de alguma igualização da tributação
governação, mas ainda sem qualquer poder efetivo para a maior parte das economias, e provavelmente é o resultado da Declaração do Rio de Janeiro. Eu, portanto, faço esta pergunta admitindo a possibilidade de me responder que era uma frustração, porque a proposta original do Brasil pressupunha, portanto, ficasse registado na declaração final, portanto, uma tributação de 2% sobre o património, portanto, líquido de todas as pessoas, que serão, enfim, cerca de 3 mil, que têm um património acima de $1.000 milhões. Portanto, isso não foi aceito. Não foi, mas mesmo que tivesse sido, não tinha poder executivo. Porque um compromisso destes países, para alguns deles com franqueza, é como assinarem o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. É o resultado de uma pressão social, da opinião pública, portanto é uma expressão da democracia, e isso tem a força própria que tem o caminho democrático, mas não é uma garantia, não é constrangedor do ponto de vista de jurisprudência e de instituições internacionais. É certo que alguns destes países têm tomado medidas. Só para lhe dar um exemplo, em 2010 os Estados Unidos aprovaram uma legislação que essa sim fazem cumprir, segundo a qual todas as instituições internacionais financeiras são obrigadas a reportar-lhes perante pedido, e acredito que o fazem, o património dos seus clientes norte-americanos. Os Estados Unidos impuseram à Suíça, depois de um longuíssimo combate jurídico, que a Suíça tivesse que levantar o segredo bancário sobre depósitos de contribuintes norte-americanos. E tudo isso é feito, nestes casos, em prol de transparência fiscal. E, portanto, houve passos, mas os passos dependem do poder. E o poder internacional é praticamente um sonho. Não existe, ele não se exerce como seria de esperar num mundo complexo e interrelacionado como aquele em que vivemos. Uhum. Todos os estudos internacionais indicam que tem havido uma cada vez maior concentração de riqueza nos países, digamos assim, desenvolvidos. Isto é uma consequência, uma decorrência natural da própria natureza do capitalismo, ou é uma expressão de um capitalismo violento, desregulado ou, se quisermos até, radical? É uma pergunta difícil, porque é uma valorização histórica. A acumulação de capital produz concentração. E, portanto, produz também muito maior poder, sobretudo quando surgem janelas de oportunidade em que há novas tecnologias com novos produtos e, portanto, novas empresas que se tornam predominantes. Nunca na história do capitalismo houve empresas que tivessem como clientes 1/3 da humanidade, e hoje acontece com várias. Dos 10 maiores multibilionários do mundo, 8 estão relacionados com as indústrias de tecnologias de comunicação e de informação. E repare que é um poder muito especial, porque não é só o poder de uma siderúrgica, ou o poder de uma Louis Vuitton. É um poder de criar a consciência dos próprios clientes e criar uma percepção como Elon Musk tem vindo a exercitar de uma forma exuberante. Isto altera a percepção do poder efetivo destas empresas e até da lógica de acumulação que podem decorrer. É a razão pela qual o Musk procura chegar ao topo do governo, da administração norte-americana. Porque não é que ele precise de mais, ele recebeu 56 mil milhões de dólares de prémio este ano. Portanto, é um dinheiro que é impossível de gastar, é impossível de viver com isso. Não tem nenhum sentido nestas proporções, mas o poder é sempre maior. Portanto, sim, o capitalismo cria zonas de desregulação que são zonas de enorme concentração. E para o caso que estamos a conversar, a fuga fiscal foi uma das formas históricas de acumulação de reservas. Repare, ainda hoje, 40% dos lucros obtidos pelas multinacionais fora do seu território nacional de origem são transferidos para offshores. Alguns offshores já são cooperantes judicialmente. É verdade, porque mudou esta percepção e esta organização, mas há outros que não o são. Continua a haver contas secretas, continua a haver distribuição de rendas por influência e corrupção, como nós vimos no caso do BES. Em alguns dos processos que estão a ser julgados em Portugal foi muito evidente essa alegação, pelo menos, não é? Pelo menos essa acusação.
E, portanto, desse ponto de vista, o capitalismo realmente existente, para usar uma velha expressão que é de um outro contexto, é um capitalismo que procura a sua desregulação para ter a acumulação máxima. Uhum. Citou há pouco a história, portanto, esse exemplo de Warren Buffett, também se podia citar, portanto, de George Soros e de outros multimilionários, portanto, que têm defendido um aumento do imposto sobre o seu próprio património, sobre os seus lucros. Essas verdade. manifestações são exceções à natureza do capitalismo, ou é o próprio capitalismo, portanto, a evitar ser vítima das suas próprias contradições, como dizia Karl Marx? Ou se não será que não haverá aqui também uma atitude defensiva deles acharem que está a ir longe, o capitalismo está a ir longe demais e que qualquer dia não tem condições políticas para poder sobreviver? Sim, é uma interpretação, embora a posição de Warren Buffett e de George Soros, que são figuras poderosas do ponto de vista do mundo global, são, apesar de tudo, muito minoritárias e muito isoladas, não é? E eles próprios batalham contra, digamos, a velha fábula do escorpião e da rã, não é? Portanto, o escorpião acaba sempre por morder a rã e, portanto, arrisca-se a afogar-se. Terão eles essa percepção? É muito provável que sim. Há muitas declarações, aliás, que vão nesse sentido. Ou seja, que é preciso criar algum consenso social, alguma partilha, percepção de partilha de riscos. Portanto, E de oportunidades também, não é? E de oportunidades. Claro, embora aqui se trate das obrigações comuns, não é? Da comunidade no seu todo. As oportunidades são sempre de algumas poucas pessoas, não é? Portanto, a ideia do elevador social é sempre muito restritiva, porque a saúde é distribuída para todos num estado social respeitável, independentemente do percurso meritocrático que qualquer pessoa possa ter. Agora, tem razão ao sublinhar, ao sugerir que estas pessoas contrariam a vaga. É verdade, porque a acumulação de riqueza atingiu níveis extraordinários. Também é um bom sinal, em contrapartida, que mesmo entre os economistas, que são dos mais reativos como grupo profissional a qualquer taxação progressiva, tenha havido expressões como as do Piketty ou de alguns outros autores. O Piketty foi simplesmente o economista cujos livros mais venderam, ou seja, o mercado reconheceu o Piketty, para o dizer de alguma forma. E a proposta dele mais recente, que era de uma taxa de 10%, uma vez única, sobre as 500 maiores fortunas de França para obter 100 mil milhões de euros para um plano de investimento, teve pressão, teve significado. No entanto, no conjunto, os impostos sobre as fortunas, digamos assim, sobre a riqueza, que não é sobre o rendimento do património, porque isso é o nosso IRS ou outras expressões desse tipo, mas sobre a acumulação de capital que não resulta de rendimentos de trabalho ou profissionais de alguma forma, regrediu. No princípio do século era a Alemanha, a Suécia tinha um imposto de 4%, um sobreimposto de 4% sobre a riqueza, e era a Suíça. No final do século XX acrescentou-se a Alemanha e a Espanha. A Espanha está agora a tentar fazer iniciativas nesse sentido, mas a Alemanha recuou e a França também. Portanto, a pressão para que haja tributação do tipo da que foi discutida na Cimeira do Rio tem ganho expressão na opinião pública, regredido em termos institucionais. Uhum. Já agora, portanto, a iniciativa, portanto, que parte do governo brasileiro, parece surgir num contexto pouco favorável. Ou seja, vimos a reação de Javier Milei, no próprio cimeira do G20 no Rio, que tentou, à tua última, bloquear a declaração final, e vemos também, portanto, sabemos também que, por exemplo, Donald Trump não é propriamente uma pessoa muito favorável à taxação dos mais ricos. Até que ponto o avanço, portanto, de governos e de políticas mais à direita, de uma direita mais extremada, compromete, portanto, esse movimento que o Francisco Louçã diz ter existido nos últimos tempos? Com certeza que sim. Até é surpreendente que Milei não tenha usado o seu poder de veto, não é, de bloqueio desta resolução. Enfim, por alguma razão o terá feito. Mas, de qualquer modo, o que diz sobre Trump é exato. Com Donald Trump, os Estados Unidos não participarão em nenhuma iniciativa desta ordem, ou com Meloni em Itália, ou com Le Pen em França, se assim ocorrer, ou com o governo de Wilders nos Países Baixos.
O crescimento da extrema-direita como poder político e como poder executivo, como governo, como governação, tem vindo a estar associado a um predomínio de uma casta que até é um setor relativamente particular dentro do processo de acumulação de capital, não é? Porque beneficia muito do privilégio do Estado, mesmo que discurse sobre a redução do Estado, portanto beneficia muito das rendas e da garantia de apoios, de benefícios fiscais, e talvez por isso o grande debate que esses setores têm vindo a promover é a redução dos seus impostos, do que tem vantagens imediatas na distribuição dos dividendos e na distribuição de lucros, com a amplitude das garantias públicas que bem sabemos que nas últimas 2 décadas têm sido prestados a estes processos. E, portanto, há aqui uma forte contradição. Ela tem uma expressão política importante, porque há movimentos de justiça fiscal, de transparência fiscal, que são muito expressivos, que são muito significativos, e eu creio que são uma parte importantíssima da democracia. A igualdade do contribuinte, enfim, não há taxação sem eleição, não é? Não há taxação, não pode haver impostos sem o Parlamento, não pode haver impostos sem responsabilização democrática e sem transparência. É um velho princípio que tem um poder enorme e que continua a ser constitutivo das nossas ordens constitucionais, no sentido mais geral do termo. Uhum. Muito bem, Francisco Louçã, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24. Obrigado, eu. Diz-se com frequência que o amor não conhece idades. O amor de Bernard e Joe, que vivem numa comunidade de reformados em Austin, no Texas, Estados Unidos, prova-o. Ele tem 98 anos, ela 96 anos. Ele, um dia, deixou-lhe à porta flores e um gelado de chocolate e a história acabou em casamento. Desde então, ambos esperam que a sua história lembre as pessoas para nunca desistirem do amor. Há esperança, diz Joe. Queremos que toda a gente tenha o que nós temos. Uma história comovente que pode ser lida na edição digital do Público em www.publico.pt. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.